Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Vitor Tagori, Alegria, né, que é o meu sobrenome. E hoje a gente tem aqui no nosso Papo de Editor um escritor que, na verdade, começou sendo como meu professor, né, o professor Homero Reis. Né, a ligação minha e o professor Homero, eu não sei se ele já se lembra tanto, mas eu acredito, não me lembro dentro de sala de aula, mas, olá Pedro. Mas a gente se conheceu dentro da sala de aula e eu vou te falar sinceramente que o professor Homero, para quem não sabe, foi pro meu professor no UniCeub quando eu fiz administração. Ele acaba de entrar, sejam bem-vindos, né, Saroteca, professor Homero, e eu ia começar a conversar, a falar das minhas, como é que chama? Reminiscências do Homero, mas a gente já vou chamar ele aqui para a gente começar a bater um papo. Seja bem-vindo, meu amigo e professor Homero Reis. Oi, Professor Tagore, Homero, que coisa boa. Eu estava é sempre escutando um. aí você falar. Eu ia puxar um pouco de saco, né, professor? Pois é. Porque. Mas aí eu não queria que o senhor. Eu tenho medo de você ficar ruborizado. E. E eu vou lhe ser sincero que eu ia contar uma história que eu conto para todo mundo que não lhe conhece, mas o professor Homero foi meu professor no UniCeub, além dos milhares de outros, eu tive a oportunidade de aplaudi-lo em sala de aula, né? O professor é um dos eu vou te falar, acho que foi o único professor que eu vi ser aplaudido em sala de aula, né, professor? E eu não tô aqui falando, não estava combinado de falar nada disso, obviamente, mas eu fiquei, meu Deus do céu. E eu me empolguei, foi uma das coisas, das aulas que valeu o meu curso inteiro de administração, professor. Foi por causa sua, né? Pelo nível, né? E pela profundidade e aquilo que a gente mais gosta, que eu gostaria, né, de ter visto, eu acho que em todos os meus professores, não fazendo, claro, obviamente, distinção, mas eu acho que a paixão que você traz ao dar as suas aulas, né, ao ministrá-las para todos. E era muito engraçado, né, professor? Você falou assim, ó, quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entra mais. Eu falei, caramba, esse professor, ele é terrível, hein? Ele é terrível. E depois, obviamente, entendi que não dava para ficar cortando ali, o pessoal entrando e saindo, aquela coisa toda. E várias, passei por várias emoções, né? E tive a oportunidade de conhecer vários escritores pelas suas mãos, né? Obrigado. E Obrigado. da era da incerteza, que eu acho que foi, né, Do uma coisa Kenneth Galbraith. Era da incerteza do Galbraith. Kenneth Galbraith. Exatamente. E ali eu me diverti e comprei livros e fui atrás e eu tive é, me aprofundar em várias coisas que eu vou te ser sincero, que era um deleite ter essas aulas. Muito além do que. Mas, professor, hoje a gente não vai falar do seu mundo do professorado, né, do coach e outras. Vamos falar, eu acho que de um prazer, né? Vamos falar de um prazer que foi eu quero ler para todo mundo que não conhece o professor, mas que é esse nosso livro, Um Passeio pela Filosofia. Né? E a gente até colocou um ticketzinho aqui, que era um passeio mesmo. Vamos dar uma passeada, né? É, Por esses milhares, né? Vamos colocar aqui alguns bons 1000 anos que a gente tem aqui nesse livro, que é, primeiro, eu quero que o senhor fale nisso, mas, professor, algumas pessoas me perguntaram para eu te perguntar isso. Né? A gente tem aqui a Sara, que parece que foi sua aluna também. Eu tive foi. A Bianca que trabalha comigo também foi sua aluna. Eu não sei, né? Foi todo mundo. E, É. gente, eu vou te falar, estar com a Homero é sempre assim, é um momento de show. Então, para todo mundo que esteja aqui, vou deixar um livro no final. Vamos sortear, professor, um livro para que você autografe para alguém que mandar na hora certa um direct para ser o nosso coisa. Mas, professor, uma pergunta que me fizeram e eu falei, é verdade, nunca perguntei. Assim como eu, o senhor tem um grandíssimo nome de um grande, né,
um poeta, vamos dizer, do Homero. E eu também tenho um nome de poeta. Eu tentei me afastar desse mundo da literatura por causa do Tagore, naqueles momentos de juventude. E esse seu nome, Homero, lhe pesou para ir para esse seu mundo do intelecto, de estudar, de ler? Cara, olha, bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. É um prazer enorme falar com você. Eu te disse que eu estava com saudade de falar com vocês. O Tagore ficou rasgando seda comigo, mas eu preciso rasgar uma seda com ele dizendo o seguinte: eu já escrevi uns 30 títulos de livros e a maioria dos meus livros foram publicados pelo Tagore e o grande orgulho, o primeiro livro meu foi publicado pelo pai do Tagore, o Alegria. Né? E aí eu venho sendo publicado pelo Tagore ao longo de muitos anos, né? Então, é uma alegria muito grande falar com você. Eu estava com saudade de você. A gente já marcou alguns vinhos aí que nessa pandemia que a gente acabou não realizando. Mas estamos realizando aqui pelo menos um sarau com esse bando de gente legal que está em roda da gente aqui. E aí você diz o seguinte: todo mundo foi aluno do Homero. A maioria foi. E quem não foi meu aluno foi minha filha. Minha filha acabou de entrar aqui também, a Alicia. Está aí no hall das pessoas que estão participando dessa live. Para mim, a questão do nome foi uma coisa muito interessante. Eu diria para você assim, quando eu fiz 15 anos de idade, eu ganhei do meu pai a Ilíada e a Odisseia. Até lá, eu era um menino da fazenda, né? Eu era um menino que vivia no meio do mato, aquelas coisas todas. Eu vim morar na cidade, eu tinha 11 anos de idade, etc. Mas com 15 anos, eu lembro que meu pai me deu a Ilíada e a Odisseia, uma edição portuguesa em prosa e não em verso. E aí meu pai me entregou aquilo dizendo: olha, isso aqui é a origem do seu nome. E eu comecei a ler aquilo, cara, foi assim um elemento transformador na minha vida com 15 anos de idade. E naquela data, ao ler esse livro, eu tive a certeza absoluta. E aí, às vezes eu conto isso para as pessoas, inclusive a partir dessa perspectiva mística, dessa perspectiva ontológica, teleológica, e pode-se dar o nome que quiser. Eu tive naquele dia, no dia que eu terminei de ler a Ilíada e a Odisseia, eu tinha certeza absoluta que eu seria um contador de histórias. Eu não sabia como. Eu não sabia onde eu ia contar essas histórias, nem como eu ia contar essas histórias. Mas eu tinha certeza, como eu tinha de morrer, que eu ia contar histórias. E veja, e aí aconteceu um negócio muito interessante, porque isso foi com 15 anos. Com 21, 22, eu fiz vestibular para medicina. E passei. Sabia. Brincadeira, professor. Foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que eu descobri que eu queria ser tudo na minha vida, menos médico. Aí eu fui para casa, né? Triste, abatido. Eu digo, putz, e agora? O que eu faço com isso? Aí cheguei em casa, minha mãe me pergunta: e aí, menino, o que aconteceu? Já saiu o resultado da universidade? Eu digo: já, mãe. Ela diz: e aí? Eu digo: não passei. Menti na boa. Foi a única forma que eu consegui, naquela época, resolver meus dramas. Aí ela diz para mim uma frase marcante. Ela diz assim: não se preocupe, semestre que vem você faz de novo. Aí, semestre que vem, eu matriculei no cursinho. Fui para o cursinho. Cara, eu tinha passado em medicina. Aí eu fui lá para o fundão. Me tornei do fundão. A galera lá na frente, o professor lá na frente falando sobre as equações químicas, sobre as equações matemáticas, sobre a trigonometria, sobre isso, sobre aquilo. E eu lá no fundo, lendo Diderot, lendo Dostoiévski, lendo Irmãos Karamazov, né? Lendo os poemas, os salmos de Davi e os poemas de Fernando Pessoa, e o professor lá na frente, aquela coisa toda. Eu nem estava aí, pai, eu estava indo lá para ler outras coisas. 6 meses depois, eu fui fazer vestibular e apareceu lá. Aí eu olhei para aquele troço e disse o seguinte: e agora?
E agora, o que eu vou fazer? A única Que certeza agora, que eu José? tinha é medicina, não. Aí o que eu fiz? Passei o olho lá, né? E a hora que eu encontrei filosofia, cara, meu coração explodiu. Pum! Né? Eu digo, meu Deus, por que eu não vi isso antes? É isso que eu quero. É isso para minha vida. Aí me matriculei em filosofia. Tem uma história complicada depois. E passei. O problema foi o que eu digo em casa. Aí eu cheguei em casa, minha mãe, e aí, menino? Eu digo, mãe, eu ouvi, nessa época ela já era tecnologizada, ela tinha um radinho. E aí, meu filho, eu escutei seu nome na lista, você passou, mais um médico na família, mais um médico na família. E eu digo, mãe, eu passei, mas não foi para medicina. Tchan, 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 tchan. Você passou para quê? Eu digo, eu passei para filosofia. Aí vem a maldição, né? Você vai ser pobre, vai ser professor, vai trabalhar para o governo. Aconteceu tudo isso, menos eu ser pobre. Eu nunca fui pobre, sempre trabalhei para o governo e sempre me orgulhei de ser professor, porque foi aí que eu descobri que a vida se constrói por histórias. E todos os meus trabalhos, todas as minhas aulas que vocês tiveram oportunidade de assistir aula comigo, sempre eu gosto de trabalhar a partir de histórias. E eu me inspirei nas histórias a partir de Jesus. Jesus contava muitas histórias, né? E eu gosto muito das histórias. Então, para mim, as histórias têm a interpretação que o contador das histórias traz, mas a história ela é maior do que o contador. Então, quando você escuta uma história, a história ela viraliza dentro da sua alma e aí ela é capaz de produzir 1 milhão de conexões que a gente jamais imaginava. Então, eu me aposentei já, hoje eu estou só estudando, escrevendo, etc. O próximo livro que eu vou escrever, que você vai editar, é sobre amizade, né? E para mim, uma das coisas assim, eu estou Mas e com a gameleira? 66 anos. Oi? E a gameleira? Não, a Gameleira tá junto, porque a Gameleira é uma saga histórica, né? Ela tá sendo Ah, preparada. Mas eu ah. tenho 2 livros para você ainda, quer dizer, a Gameleira e a Amizade. Mas então meu O nome prof- foi um contador de histórias. Oi. Não, e é um contador de história. E eu acho que essa história você ainda não tinha me contado, apesar de já me ter me contado várias histórias. A história da medicina eu escutei numa live, eu acho que você fez um outro momento, né? Mas essa história do teu pai trazer do Homero e ler, e eu acho isso fantástico. Porque o que eu acho desse nosso livro, né? Que a importância, aí eu trago isso aqui. A filosofia foi a sua escolha, né? E eu achei, professor, dentro desse teu livro, que essa tua cantiga do tempo que você faz à guisa, eu achei, perfeito. Ah, professor, está se Ah, tá. despedindo? E aí você começa assim, com a idade, minhas relações com a vida ficaram mais claras, nem sempre mais fáceis. Com a idade, descobri que preciso dos outros, mesmo que seja difícil reconhecer isso. Com a idade, você lembra disso, professor? Você escreve, você lembra que você lembrou, fez essa guisa? Eu falei, gente, professor Homero, ele está se despedindo aqui de literatura nesse livro ou está se despedindo da filosofia? Ou o que é? Porque aí chega no final, com a idade descubro que a esperança não é a última que morre, mas a primeira que renasce. E com a idade, descubro que será bom voltar para casa. Queria te perguntar, porque eu sempre fiquei com isso. O que é o voltar para casa? É para casa do espírito? Ao voltar para casa, olha o poder das histórias, né? O voltar para casa, quando eu escrevi esse texto, poema, para o livro de filosofia, eu estava fazendo uma caminhada em Portugal. Minha esposa é portuguesa, você sabe disso. Eu estava lá andando com os parentes lá em Portugal, que é um dos países, que é o país que eu mais amo, né? Depois do Brasil. E eu estava andando no norte de Portugal, pelos caminhos lá de Cabanas de Viriato, perto de Viseu, e era um final de ano. E o Ricardo, que estava comigo, em um determinado momento, ele diz assim: vamos voltar para casa. E aí nós voltamos caminhando, eu estava caminhando com ele, nós voltamos para casa, lá em Cabanas de Viriato,
E aí, a hora que eu entrei na casa dele, eu me senti em casa. E aí eu disse para ele, olha, que bom é voltar para casa. E aí eu coloquei isso no texto. Para mim tem três grandes coisas. Primeiro é voltar para casa mesmo, né? No sentido de que a nossa casa tem que ser um lar, né? No sentido, no sentido terminológico, né? A palavra lar significa fogo, né? Por isso, lareira, a casa do fogo. Então, a palavra lar significa originalmente fogo. E aí a gente pegou essa palavra fogo e aplicamos a essa palavra o contexto da casa onde as pessoas vivem, etc. Porque antigamente os povos viviam em torno do fogo. Então, no final do dia, reunir-se em torno do fogo, em torno da fogueira, era ali que a gente ria, chorava, contava as histórias, aprendia, cantava as músicas, etc. Educava as pessoas, etc. E depois do fogo acabava, a gente ia dormir, né? Então, para mim, voltar para casa é voltar para esse lugar físico do seu aconchego, é voltar para as suas origens, e eu estava voltando para as origens da família da minha esposa em Portugal, né, que eu adotei como família, e é voltar para casa mesmo. E aí eu me lembro de Santo Agostinho, e Agostinho dizia assim, a minha alma vem de ti e voltará para ti, o único momento em que ela encontrará repouso. E aí, voltar para casa é isso, né? E eu escrevi aí que a partir dos meus 60 anos, né? Que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com essas coisas na cabeça. Então, para mim, é maravilhoso essa, esse tema. Velho você não está. Para quem não sabe, é um velho esportista, né? Porque virou agora ciclista, né? Virou ciclista, maratonista. Eu tô lhe acompanhando, professor. Eu estou lhe acompanhando. Pode me convidar que eu humildemente seguirei também numa pedalada dessa. Pode me convidar que eu vou. Com certeza. Olha, eu estou viajando amanhã, vou passar uns 20 dias fora, mas eu acabei de anotar aqui, na volta, a primeira pedalada, a primeira endurance que eu fizer, eu vou te convidar nesse processo. Mas tá anotado. Não me convide. Agora, você quer ver uma coisa interessante sobre isso? Essa coisa da filosofia que está nesse livro aí surgiu exatamente em função da dificuldade que eu observei nos meus alunos de falar coisas e de fazer asseverações sobre coisas das quais eles não têm a menor ideia. Aí eu resolvi escrever esse livro como uma expressão, por isso que é um passeio pela filosofia, não é um compêndio da filosofia, não é um manual de filosofia, não é um dicionário, é simplesmente um conjunto de anotações para dar aos leitores uma ideia do que está acontecendo no mundo hoje, a partir disso, né? A partir do voltar para casa, a partir do ter tempo para meditar, para filosofar, a partir do momento que você começa a se entender, e eu for fazer a conexão com uma maratonista que você falou aí, quando eu fiz 60 anos, eu parei para pensar e disse o seguinte, a idade é inexorável. Eu vou fazer 61, 62, 63, 64, né? Eu vou fazer um punhado de anos aí pela frente, quantos eu não sei, né? Mas eu não quero ter um problema, eu quero ter os problemas que todo idoso tem, mas eu não quero ter problemas iguais a todos os idosos. Então, eu disse o seguinte, eu caí recentemente, botei pino no meu braço, fiz uma cirurgia, etc., aquela história toda. Eu digo o seguinte, eu quero ser um velho que caia da bicicleta, eu não quero ser um velho que anda de chinelo. Eu quero ser um velho que investe em esporte, eu não quero ser um velho que investe em UTI. Né? Eu quero, se essas coisas acontecerem, mas eu, sabe, porque eu tenho idade, mas eu não estou morto, eu não sou sedentário e eu pedalo 100 quilômetros, hoje pedalei 50 e por aí vai. Né? Então, para mostrar para as pessoas é o seguinte, você é o que você decide ser. Então, seja e pare de reclamar. Essa é a ideia do livro. Né? Eu ia te fazer essa pergunta, né? Do que tinha te motivado a escrever esse livro, né, professor? Porque você tem livro de coach, um dos livros eu estava conversando com a Bianca, que hoje a gente estava rodando
pelas livrarias aqui de Brasília, e a gente está recriando novamente agora, depois da pandemia, tudo que a gente tinha criado, das instâncias dos autores locais, etc., isso foi desfeito, e agora a gente está Aham. fazendo de novo, com o apoio da livraria. E eu estava falando para ele, por exemplo, um dos que eu mais amo é o Sabedoria. Né? A gente tem Ah, os livros, ou, por exemplo, eu sei que você vai fazer uma live, não sei se você já fez, professor, eu fazia, agora não deu para assistir, mas que era Olhar através do Espelho, né? Que a gente brinca, que também tem um livro com esse fundo, né? E aí, professor, e eu acho que você começa esse seu livro e com uma epígrafe que também eu achei fantástica, que eu acho que é a síntese para para quem é hoje que acha que o mundo veio perfeito e que o mundo já nasceu desse jeito, né? Então, por exemplo, não vivemos em mundos perfeitos. Vivemos em mundos possíveis. E perfeito. tudo que é possível nasce do pensamento. Isso é seu. É Homero Reis e aí É, lá em Lisboa. isso é meu. Porque, veja, tudo que não vivemos em mundos perfeitos, vivemos em mundos possíveis. E tudo que é possível nasce do pensamento. Quer dizer, eu tenho vivido isso e tenho ensinado isso para os meus alunos no seguinte sentido. Por exemplo, eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa geração atual consegue usar a expressão isso é impossível. Cara, quando você olha para a história da filosofia, você olha o que aconteceu nos últimos 10 mil anos da nossa história, você descobre que há 10 mil anos atrás, né, a gente estava no limiar da história. A gente estava aprendendo a escrever, cara, há 10 mil anos atrás. Né? Há 10 mil anos atrás, a gente não sabia registrar nada, as nossas ocorrências não eram registráveis. Aí, há 10 mil anos atrás, a gente aprendeu a escrever. Cara, de lá para cá, nós saímos da pré-história e chegamos na idade, na idade quântica, onde estamos falando em conquista de outros planetas, estamos falando em inteligência artificial, estamos falando numa pancada de coisas, e você olha para um aluno, ou para um adolescente, ou para um jovem, e ele diz, isso é impossível, isso eu não consigo. Eu digo, meu amigo, você está vivendo aonde? Né? Então, essa questão que você coloca, que me inspirou a abrir o livro, é dizer o seguinte: o que é impossível, às vezes, é abrir a cabeça das pessoas que se autolimitam e culpam o mundo. Entende? Quer dizer, eu preciso entender, do alto dos meus 66 anos, eu preciso entender que eu não vivo no mundo perfeito, eu vivo no mundo possível. E o que é possível para mim? Eu não achava que era possível andar 1.000 por mês. Eu ando. Eu não achava que era possível ter 5% de gordura no meu corpo. Eu tenho. Eu não achava que era possível sair de 120 quilos para 80, que é o que eu estou hoje. Eu saí. Então, sabe, eu começo a descobrir o seguinte, e eu estou dando esses exemplos, poderia dar 1 milhão de outros exemplos. Em 2019, eu falava para um grupo de clientes que me contratou, etc., dizendo, gente, o home office é algo que vai ter que acontecer, ninguém aguenta esse troço mais, o trânsito é insuportável, passar 8 horas numa empresa, isso é um negócio absurdo, as pessoas não estão contratando, a gente precisa entender que ninguém contrata ninguém mais, você contrata inteligências. Aí esse cliente dizia, Homero, o que você está falando é muito de vanguarda, isso não vai acontecer nunca. 3 meses depois, ele teve que engolir uma pandemia e botar todo mundo em home office. Aí ele me liga dizendo, pô, você tem uma boca terrível, né? Eu digo, não, agora resolva isso. E ainda tem gente hoje que acha que vai voltar, abre aspas, ao normal. Quer dizer, pelo amor de Deus, cara. Sabe, abre a tua cabeça. Hoje, eu trabalho, às vezes, de chinelo, de calção, de bermuda, uma bela de uma internet, uma bela de uma conexão com o mundo, reuniões, aulas, contextos, etc, etc. Você acha que eu quero voltar para um escritório, botar terno, passar 8 horas com a bunda sentado num lugar longe da minha casa? Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa começar a entender que a vida muda e muda exponencialmente atualmente.
Mas o que está mais difícil de mudar é a cabeça de pessoas que ainda acham que devem viver naquele passado e que são capazes de dizer, ah, no meu tempo é que era bom. Para com isso. Quer dizer, um cara na minha idade vira para mim e diz assim, ah, no meu tempo que era bom, porque a gente jogava bolinha de gude, a gente brincava de finca, a gente soltava papagaio. Eu digo, peraí, meu amigo, sabe? Né? Vai dizer isso para a criança hoje, o bom é o videogame, o bom é essas coisas. E elas têm outras opções que eu não tinha. Então não vamos ficar vivendo de passado, vamos ficar vivendo de futuro. Vamos construir o futuro como uma possibilidade. Para de ficar preso a certas reminiscências do passado, como se o passado fosse a grande coisa da minha vida. Olha, se me derem qualquer dinheiro do mundo, eu não quero ter 15 anos de novo, mas nem a cacete. Né? Se você me disser, olha, Homero, você quer ter 15 anos hoje, com a perspectiva de hoje, quero. Mas aqueles 15 anos não faz o mesmo sentido mais. Então, a ideia da filosofia, e que eu escrevi esse livro, é isso. Ou seja, que mundos são possíveis para você? Abra a tua cabeça, bicho, e mete a cara, e vai em frente. Se der errado, deu. Começamos de novo. Né? Mas a probabilidade de dar errado está muito ligado à nossa à nossa covardia, vamos dizer assim. Né? E eu resolvi que eu vou ser tudo na vida, menos covarde diante das minhas coisas. Né? Então, estamos aí, lutando. E diante da coragem de viver, né, professor? Professor, você já falou para mim de vários assuntos aqui, que aí a gente entra pela filosofia, e eu brinco aqui em casa, que eu falei, olha, eu vou fazer uma introdução, eu falo para meus filhos assim, gostaria que você tivesse a possibilidade de ser aluno do Homero. Mas a gente, eu gosto, tem uns livros que eu acho que fazem intersecção, né? Eu venho aqui assim, ó. A intersecção para mim é assim, professor, ó. É o seu livro. Uhum. E eu acho que isso me abriu o mundo para entender, para receber aquilo que você traz aqui de uma forma condensada, né? Quantos anos a gente deve ter aqui, professor, de história? Vamos falar que tem 10 mil aqui de filosofia. E aí eu te pergunto, professor, dentro desse aprendizado, hoje a gente está chegando, você falou sobre inteligência virtual, sobre a coragem de viver, esse mundo ele não é perfeito, mas ele é muito possível para tudo que se acontece. E aí a gente vê nas discussões filosóficas nossas, entre amigos, né, filosofias, vamos dizer, conflitantes. Uma falta de diálogo sobre essas filosofias, sobre esses modos de ver esses mundos possíveis. Eu quero ter que o meu mundo seja, para você, o seu mundo. E aí a gente começa a ter alguns embates dentro desse processo de, vamos dizer assim, de convivência. Essa filosofia que você traz aqui ajuda a gente a achar um caminho do meio? Veja, eu diria para você assim, durante toda a história da humanidade, as relações entre pensamentos antagônicos foi a tônica que permeou toda a história da humanidade. Então, só para te dar um exemplo, a filosofia surgiu para contrapor-se à mitologia. Então havia o pensamento mítico, né? E de repente algumas pessoas começaram a pensar o seguinte: peraí, esse negócio de Deus, de Zeus no Olimpo, com aquela sacanagem toda, esse negócio não está certo, isso. Tem Deus para tudo e os deuses têm paixões. E alguém começou a racionalizar esse processo e dizer o seguinte: peraí, deixa eu entender. E aí surge a filosofia como contraponto da mitologia. Então você imagina o seguinte: numa sociedade mítica, o que seria de um pensador? Então, veja, esse conflito entre o pensamento mítico e o pensamento racional, trazido pelos gregos, isso gerou um conflito, muita gente morreu, muita gente... E por aí vai.
mas você começou a criar possibilidades de pensamento alternativo. Quando na Índia a filosofia surge como conhecimento moral, né? Havia uma discussão muito grande na época. As pessoas diziam assim: olha, você tem que fazer as coisas dessa e dessa forma. E aí os filósofos, Lao Tse e outros que tais, o Confúcio e tantos outros, começaram a perguntar o seguinte: peraí, por que eu tenho que fazer isso? Ah, não, você tem que fazer porque tem. Eu disse, peraí. Não é por aí. Vamos ser capazes de conversar sobre a obrigatoriedade de algumas coisas. E aí as pessoas começaram a descobrir que há uma razão pela qual a gente preconiza certas coisas. Quando a filosofia surge na Índia como princípio religioso, o mesmo elemento se põe aí. Então, os antagonismos sempre aconteceram. O que acontece com a gente hoje é que quando você associa a imbecilidade ao poder, você gera tirania. E a única coisa que a tirania não consegue derrubar é a capacidade da reflexão. Porque você pode me prender, mas você não pode prender a minha mente. Então, o problema que surge, que nós temos que começar a entender, é o seguinte: as divergências, elas precisam começar a ser entendidas como possibilidades e não como ameaça. Então, veja, existe a possibilidade do caminho do meio, sempre existiu. E ao longo da história da filosofia e ao longo da história da humanidade, nós sempre conseguimos o caminho do meio. E esse caminho do meio, ele é sempre fruto de muita luta, de muita conversa, de muito isso. Alguns momentos um pouco mais difíceis, outros momentos um pouco mais fáceis. Por exemplo, na época da Inquisição, notadamente da Inquisição espanhola, mas da Inquisição na Idade Média, de uma maneira geral, mas notadamente na Inquisição espanhola, que foi brutal, a Inquisição italiana foi brutal. O que se queria dizer era o seguinte: se você não pensa igual a mim, você está cometendo uma heresia. Portanto, você precisa ser extirpado. O que as pessoas não percebiam é que não adianta você matar a bruxa. Não adianta você matar a bruxa. O conhecimento não morre. Então, não adianta matar as pessoas. O conhecimento sobrevive a todas elas. O conhecimento sobrevive à queima de livros. O conhecimento sobrevive às prisões. E aí, na época que nós tivemos a Idade Moderna, com a queda da Idade Média, etc., a Idade Moderna surge com uma pujança violenta, porque as pessoas começaram a dizer o seguinte: olha, todas as coisas começam a ser possíveis. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu preciso admitir a possibilidade. E é isso que faz com que a gente cresça no mundo. Ou seja, eu vou usar uma frase que eu uso reiteradamente. Aliás, eu vou até pedir para o royalties dessa frase, que não é minha, mas eu a divulgo tanto, que é uma frase do Lulu Santos, né? Eu não te quero mal, eu só não te quero mais. Tem coisas que eu não quero próximas de mim, mas eu preciso entender que elas existem. Então, se você me perguntar o seguinte: o que você acha do Hitler? Horrível, um sujeito assim indigno, um ser humano desnecessário, né? Não tem a menor proximidade com as coisas que ele pensava, falava e dizia. Mas eu tenho que reconhecer que existem Hitlers. Eu não os quero perto de mim, mas eu não posso negar a existência dele. Essa palavra que está muito em moda hoje, que é o negacionismo. O negacionismo é a pior expressão da ignorância. Porque em vez do cara dizer: olha, eu não sei como lidar com isso, vamos pesquisar juntos, vamos seguir juntos, vamos estudar juntos, vamos pensar juntos, e mesmo que a gente conclua coisas diferentes. Agora, o sujeito dizer: olha, isso é uma gripezinha, cá para nós, né? Isso é de um nível de imbecilidade que a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, a filosofia vem colocar como possibilidade a capacidade que você tem de pensar com o outro e não necessariamente concordar com tudo.
Mas o fato de você pensar diferente de mim e de eu não concordar com você não nos torna inimigos, nos torna possíveis. E é esse o conceito do livro Um Passeio pela Filosofia. Professor, no passeio da filosofia, a gente fala sobre existencialismo, né? Você está me escutando, professor? Está ruim? Não, oi? Tá, não, aqui está tranquilo, estou te Tá... escutando bem. Tá bom, tá bom. Não, é porque eu falei sobre que a gente fala sobre existencialismo e a gente fala, Sim. na verdade, o senhor fala, né? Sobre o que... E você me comentou, e isso está na minha cabeça, eu vou te perguntar mesmo antes da hora. Você falou sobre inteligência artificial, né? E a gente traz a grande discussão, e um autor que está aí na Berlinda, que é aquele Harari, aquele judeu, falando O Yuval sobre Noah Harari. O homo... Yuval Noah Harari. E eu li agora, eu acabei de ler o Homo Deus e li o 21 Questões para o Futuro. Mas eu fiquei ficou me batendo. Eu falei, gente, ou o homem não tem a capacidade de raciocinar sobre o que está acontecendo, né? Ou será que ele vai ficar tão ignorante, professor? Porque aí, por que eu falo isso? Eu vejo que dentro um conhecimento filosófico, como você traz por esse seu passeio filosófico, ele é importante por várias questões, né? O senhor faz, por exemplo, tem uma parte que eu acho importantíssima as pessoas entenderem o indivíduo e a sociedade, né? Fé e existencialismo. Porque as pessoas têm que passar por isso em algum momento da vida deles, têm que passar por esse tipo de questionamento. E aí a gente vai para o Harari ali, onde ele fala o seguinte, olha, cuidado, a inteligência artificial vai acabar com o mundo, vai acabar com os empregos, vai acabar com isso daqui, eles estão te olhando e etc. Como se o homem não parasse e falasse, peraí, eu não quero isso. Isso tem que me servir, isso tem que ser o fim, porque a nossa estrutura, quem está criando os computadores e as regras para eles, somos nós. Aí eu te pergunto, professor, o que o senhor vê dentro desse mundo de inteligência artificial que te induz as coisas, que te fala a fazer? Mas se você... O que o senhor acha que o homem vai se relacionar com essa inteligência artificial? Ela tem esse poder todo de nos levar para uma distopia onde, no momento, nós nos segregaremos completamente? Por exemplo, olhando para trás, né? Porque o seu livro é cheio das novas... o homem veio também transformando a sua filosofia, a sua maneira de ver o mundo, também com as tecnologias e o acréscimo de conhecimento que ele vem trazendo. Perfeito. O senhor também pinta o mundo tão distópico quanto o Harari para o futuro? Não, veja, quando o Harari começou a publicar, ele me impactou muito. E aí você sabe que eu sou absolutamente compulsivo por leitura, né? Aí eu comprei tudo que tinha disponível sobre o Harari, antes dele ser quem é, etc, etc, etc. E eu li tudo que estava disponível, pelo menos a meu alcance naquela época. E foram aí mais eu diria umas 2.000 páginas. Que eu li, rabisquei, etc, etc, etc. Eu escrevi, fiz uma live, inclusive, sobre ele. A gente precisa entender o Harari na seguinte perspectiva. Primeiro, o Harari é um descritor da história. Ele descreve a mecânica da história. Então, o que o Harari faz? Ele pega segmentos da história e calcula, e descreve o que aconteceu e calcula a temporalidade disso que aconteceu. Quando o Harari calcula a temporalidade do que aconteceu, ele vai aplicar essa fórmula em outros momentos históricos. O que ele está querendo dizer? O Harari está querendo dizer, e eu vou dar 2 exemplos simples para a gente poder entender. Entre a capacidade de produzir fogo e a utilização do fogo como instrumento, isso levou pelo menos uns 10.000 anos. Entre a descoberta da roda e a utilização da roda
como instrumento, isso levou uns 5.000 anos. Entre a descoberta do microchip e a utilização do microchip, levou 6 meses. Então, o que o Harari quer dizer é o seguinte: a velocidade do processo de desenvolvimento tecnológico é tão grande que hoje ela é maior do que a capacidade de sedimentação disso dentro da sua mente. Então, como você não sabe lidar com isso, você começa a transferir para as coisas a capacidade de gerir sua vida. Então, olha só que interessante. Eu escuto, ou escutava muito, as pessoas dizendo assim: o sistema não permite. Eu dizia o Eu seguinte: odeio essa frase. Eu odeio essa frase. Pois é, o sistema não permite. Eu digo: faça permitir. Faça permitir. Porque o sistema está a meu serviço e não eu a serviço dele. Né? Agora, o problema é que a velocidade desse processo é tão grande que a nossa mente não é capaz de acompanhar. E aí, o que acontece? A gente começa a atribuir poder a quem não tem esse poder. E aí eu vou dar um exemplo, dois exemplos simples. Na Idade Média, há uma discussão histórica muito interessante, que foi ironizado. E esse acontecimento que eu vou colocar para você foi ironizado naquele filme O Nome da Rosa, com Sean Connery. Naquele Humberto Eco. filme, o pessoal se reúne, etc. E a grande discussão dele, de que eles queriam encontrar uma solução teológica, era: Jesus, as roupas de Jesus eram dele ou não eram dele? Pelo amor de Deus, né? Que preocupação idiota. Mas eles se reuniram para fazer isso. Mas isso era uma ironia que o diretor do filme estava fazendo em cima de uma história que era verdadeira. A história era o seguinte: houve um concílio uma vez na Itália para saber quantos dentes havia na cabeça de um asno, de um burro. Quantos dentes há na boca de um burro? E aí alguém disse o seguinte: falou, gente, espera aí. Em vez da gente ficar aqui discutindo, pega um burro, abre a boca dele e conta quantas dentes tem lá dentro. Aí a gente vai saber quantos dentes é. Essa pessoa foi excomungada. Essa pessoa foi excomungada. Porque eu precisava ter uma autoridade divina para dizer: olha, os burros têm X dentes na boca. O outro exemplo que eu vou te dar, também no mesmo momento, aconteceu na Idade Média. Havia um livro latino falando sobre anatomia humana. Anatomia humana. E esse livro foi canonizado. Teve um papa, agora eu me esqueço o nome dele, teve um papa que pegou esse livro e tornou esse livro um livro sagrado. Ele disse: olha, esse livro é o livro que revela o que é a anatomia humana. Por que esse livro era necessário? Porque naquela época era proibido abrir os corpos humanos. Os corpos humanos eram invioláveis. Então, quem abria o corpo para estudar era normalmente condenado à morte por bruxaria, por uma série de coisas. Então, como é que os padres estudavam o corpo humano? Eles iam para os campos de batalha e viam os mortos. E a partir do que eles viam nos mortos, dilacerados, etc., eles descreviam o corpo humano. E aí um papa pegou esses escritos, transformou isso num livro e disse: olha, esse é o livro sagrado do corpo humano. Muito bem. E aí a postulação era o seguinte: o corpo humano é assim. Se você encontrar alguma coisa diferente disso, errado é o corpo. Então eles colocavam, por exemplo, o estômago na altura do fígado. Porque eles nunca tinham dissecado uma pessoa para saber onde é que ficava o estômago. Mas repare, se você encontra alguém com o estômago no lugar certo e o livro diz que o lugar é errado, quem está certo é o livro. Agora, por que isso acontece? Porque nós transferimos o poder para alguém que não tem poder para falar sobre isso. Então, o receio que eu tenho hoje não é de que a tecnologia vai ocupar todos os nossos espaços, mas é da gente, por, abre aspas, preguiça, fecha aspas, transferir para esse alguém uma competência que ele não tem.
Então, por exemplo, e aí o último exemplo, a medicina hoje é uma medicina eletrônica. Você vai no médico, ele nem encosta em você. Ele te É. manda uma série de exames, o cara faz esses exames vão pela internet para o computador dele, ele olha para aqueles exames, consulta o protocolo e te dá a receita. Mas, gente, e o toque, e a capacidade de percepção, e o histórico do cliente, né? Esses tempos atrás eu fui no médico por uma razão qualquer, e o médico olhou para meu colesterol e diz: o senhor está com colesterol altíssimo. Eu digo: meu amigo, o meu colesterol é desse jeito nos últimos 30 anos. Então, a minha clínica é uma questão de 30 anos. Deixa eu te dar um outro exemplo. A minha irmã, nós somos diabéticos, né? A minha irmã, se ela come uma talha de melancia, não acontece nada com ela. Se eu como uma talha de melancia, a minha glicose vai lá em cima. A melancia é a mesma, os corpos são diferentes, portanto, reagem diferente à melancia. Na hora que eu pego o padrão internacional e começo a dizer, olha, todo mundo tem que ter a glicose abaixo de X, eu estou desconsiderando as peculiaridades individuais. Então, a ciência é capaz de criar isso de uma forma conversacional, de uma forma histórica, de uma forma individualizada. Quando eu pego a ciência da informação e da tecnologia e eu massifico, eu transformo todo mundo em igual. E a igualdade é o princípio da burrice. Porque se eu sou um indivíduo único, eu não posso ser igual. Se eu tenho um DNA único, eu não posso ser igual. Então, me trate não como iguais igual aos outros. Me trate como um indivíduo, porque eu sou único. E aí, é assim que eu vejo a tecnologia. Quer dizer, no dia que a tecnologia me unificar e me tornar, a partir da unicidade que eu tenho, aí a gente vai poder considerá-la como alguma coisa a não ser temido. Mas a partir do momento que você equaliza, populariza, tira pela média, para mim não faz mais sentido. Então a gente precisa entender o Harari nesse sentido. A observação é: fique atento, não abra mão do seu direito e do seu dever de contribuir para o desenvolvimento do ser humano. E o direito de ser o único e ser tratado de uma forma única. Porque, na verdade, no seu livro você trata sobre ciência e tecnologia, né? Você vai tratar sobre guerras e políticas, cultura e entretenimento, doença e medicina, que é um pouquinho isso que a gente estava falando, e que isso tudo tem a ver, né, com filosofia. Tem tudo, né, professor? Estamos tratando sobre o homem. Pois é, porque veja você, um dos meus mentores, que é o professor Humberto Maturana, um dos meus mentores, Humberto Maturana, diz uma coisa absolutamente interessante sobre isso, né? Ele diz que a realidade só faz sentido a partir do momento que ela é interpretada por um observador. Então, o grande pepino que a gente precisa encarar é esse, né? A realidade só faz sentido se ela é interpretada por um observador. Então, a realidade que você vê não é a realidade que eu vejo. Por isso, a minha interpretação da realidade é diferente da interpretação da realidade que você faz. Por isso, nós dois precisamos sentar para trocar figurinhas sobre como percebemos a realidade. Isso não significa que a minha realidade é melhor do que a sua, nem que a sua realidade é melhor do que a minha. Agora, olha que absurdo. Na hora que eu digo assim, a minha realidade é melhor do que a do Tagore, e eu preciso fazer com que o Tagore concorde comigo, só tem um jeito de eu fazer isso. É usando tiranicamente o poder. Tem uma cena com Galileu Galilei que eu gosto muito, né? Galileu Galilei já tinha visto o que acontecera com Giordano Bruno, né? Giordano Bruno foi queimado por dizer um bando de coisa, a igreja cortou a cabeça dele. E aí o Galileu Galilei
começou a dizer aquelas coisas que a Terra gira em torno do Sol, né, aquelas coisas todas. E a igreja ficou muito brava com isso e chamou ele e diz, ou você se retrata ou você vai morrer. O Galileu era tudo, menos bobo, né? E aí ele sai do tribunal e o pessoal lá no tribunal pergunta, senhor Galileu, a Terra gira em torno do Sol, isso é verdade ou mentira? Ele disse, é mentira. O Sol é que gira em torno da Terra. E aí, está vendo? Ele se retratou. Então, em vez da gente matá-lo, a gente vai colocá-lo em prisão domiciliar para o resto da vida. Prisão perpétua domiciliar. Meu Deus, era tudo que ele queria, né? Você ficar preso o resto da sua vida, dentro da sua casa, fazendo o que você quer, que é ler, estudar e pesquisar. Essa foi a punição que a humanidade precisava que fosse dada a ele para nós termos hoje o que ele fez, né? Graças a isso. Mas na hora que ele está saindo do tribunal, ele diz assim, a história da Terra é redonda, né? Mas que é redonda é. Mas que é redonda é. Quer dizer, se você me obriga a dizer um absurdo para eu me livrar da morte, eu vou dizer o absurdo que você quer. Mas isso não muda a minha convicção. Sabe? Então a gente precisa começar a entender um pouquinho isso, né? Tudo no mundo diz respeito à nossa cosmovisão, o modo como eu interpreto a realidade. E a filosofia nada mais é do que uma ferramenta que me permite entender por que eu penso o que eu penso. Né? Professor, é interessante, Oi. né? E eu acho assim que a filosofia ela traz uma... Por exemplo, o meu filho, quando leu O Mundo de Sofia, quebrou um pouco a forma que ele via as coisas, né? Como é que ele quis começar a questionar tudo e tal. Até ficou chato, né? Ficou chato. E achou que sabia sobre tudo. Mas, eu vejo, eu estava conversando sobre o Dia do Leitor, né? Que eu acho que é hoje, dia 5. Ah, não, hoje é dia da língua portuguesa, viu, professor? Vamos dar um viva à nossa língua portuguesa. É o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E aí... e parabéns para o Camões, né, que conseguiu sistematizar. Oi? Exatamente, parabéns para o Camões que conseguiu, parabéns, né, para os nossos colonizadores portugueses que conseguiram deixar que o português ficasse vivo e saísse de ser uma província desse tamanhozinho para virar esse monstro que é o Brasil, né? Que hoje o português só existe, ao meu ver, né, por causa do Brasil. Porque se transformou numa grande língua, uma língua falada hoje por 265 milhões de pessoas. Mas voltando à filosofia, e aí eu estava conversando com um professor, e o professor falando assim, poxa, mas o pessoal chega cada vez menos preparado para o pensamento científico. E aí eu te pergunto, professor, dentro do que você viu dos seus anos, as pessoas começaram a chegar menos preparadas de um pensamento filosófico questionador? Sim, né? E é absolutamente interessante, isso notadamente no Brasil. Basta que você veja quantas livrarias nós temos no Brasil e quantas livrarias existem em Buenos Aires, né? A gente começa na Argentina. A gente começa a perceber que nós somos um país que lê pouco, que reflete pouco, né? Porque, veja, a gente sofreu um processo de deseducação durante muitos anos no país, em que só se lia o que era de interesse ideológico ler, né? E estamos vivendo um outro drama momentâneo no país, onde não se lê e se afirma uma série de coisas acerca da realidade. Quer dizer, isso reflete no processo de formação das pessoas. Nós não estamos ensinando as pessoas a pensar. Nós estamos ensinando as pessoas a repetir coisas que escutam. Nós estamos ensinando pessoas a serem meros propagadores de pensamento. Ou seja, nós não temos mais a capacidade digestiva da realidade. A gente transfere isso para alguns luminares que pensam, que julgam pensar, e que alguns deles efetivamente pensam, né? E aí nós deixamos de capacitar as pessoas a ter uma visão crítica da realidade. Como se a visão crítica fosse ameaçadora, né?
Então, esses tempos Como atrás... criticar, né, professor? Você falou uma coisa muito interessante com uma professora, desculpa ele interromper, mas quero ver se o senhor concorda. Nós, por muito tempo, fomos bloquear. Eu sempre pergunto assim: as pessoas vieram de um pensamento onde dizer não significa morrer, Sim. né? E por não dizer não, eu não tenho hoje. E aí eu trago, porque eu acho muito interessante que as pessoas às vezes falam assim, muitos autores vêm para mim e falam, meu livro, meus amigos leram meu livro, acharam meu livro fantástico. Aí eu leio, mas por que eu... Estranho, mas todo mundo disse que o livro era bom. Eu estou lendo aqui e esse livro tá muito ruim. Aí eu falo, mas por que as pessoas não dizem não? Fala assim, meu querido, seu livro não está bom, melhora. Eu acho que você é um cara legal, mas o seu livro não está legal. É cheio de erros, cheio de problemas, coisas fáceis de se encontrar. Aí eu te pergunto, professor, por que, e escutando de uma professora, Alexandra Rodrigues, e ela analisando essa coisa nossa de não dizer não, vem de assim, nós não tínhamos coragem, e aí eu acho que fala um pouco dessa época que o senhor estava falando, de dizer, de contrariar o poder. E hoje a gente não quer nem contrariar o nosso amigo, porque temos medo que o nosso amigo fique chateado conosco. Veja, quem nos ajuda a responder essa pergunta, essa questão que você fala, porque é uma questão complexa, foi um cara que eu me apaixonei por ele também, que foi o Zygmunt Bauman, né, dos mundos líquidos. Ele escreveu O Amor Líquido, O Tempo Líquido, A Ciência Líquida, O Mundo Líquido. O resumo da obra do Bauman é o seguinte: nós vivemos uma sociedade tão acelerada que ela não tem tempo de sedimentar nada. Então, veja, a gente vive uma sociedade, fora as raríssimas e honrosas exceções, nós vivemos uma sociedade em que a mediocridade instala-se do ponto de vista operacional. Ou seja, eu leio a capa de um livro e discuto o conteúdo. Eu assisto o trailer de um filme, né, e discuto o conteúdo. Eu leio a manchete da notícia e discuto o conteúdo. Né? E veja, numa das experiências acadêmicas que eu tive, eu estava dando aula numa turma de mestrado em psicologia, e eu estava dando uma aula sobre a construção do pensamento psicanalítico. Quer dizer, como é que Freud organizou? Não era sobre a obra do Freud, mas como Freud organizou o seu pensamento, né? De onde ele tirou essas coisas. Né? E eu estou lá dando a minha aula, etc, etc, etc. De repente, um garoto de 24, 25 anos, mais ou menos, vira para mim e diz assim, professor, eu acho o Freud um imbecil. Rapaz, quando alguém diz um negócio desse, eu normalmente paro para pensar, porque eu fico com muito cuidado, porque uma pessoa, para fazer uma afirmação dessa, ela tem que ter uma bagagem muito grande. Né? E aí eu considero, eu digo, puxa, temos um aluno que acha Freud imbecil, muito provavelmente é um especialista em Freud. Aí eu virei para o cara e disse o seguinte, me conte a coisa, quantas vezes você leu a obra de Freud? Ele virou-se para mim e disse, professor, eu nunca li nada do Freud. Eu digo, ok. E continuei dando a minha aula. Não dei pérolas a porcos. Mas continuei dando a minha aula. No final da aula, ele vira para mim e diz assim, professor, eu quero conversar com o senhor não me deu uma resposta. Eu digo, você acha que merece? Você pega um homem que mudou a história da mente humana, um homem que mudou a perspectiva da mente humana, um homem que abriu luzes sobre a alma humana, um homem que desdemonizou as doenças psíquicas, um homem que transformou o seu século, um homem que passou a sua vida dedicado à ciência e que viveu a vida inteira o drama de uma pessoa inquieta porque queria encontrar respostas para a vida. Um homem que transformou o seu século. E um garoto de 24 anos de idade se julga no direito de destruir a moral desse cara, chamando de um imbecil, um idiota. Eu não posso dar crédito a você, você me desculpa.
Se você quiser discutir Freud comigo, nós podemos até discutir. Se você quiser um plano de leitura, a gente pode discutir. Mas vai ler Freud primeiro, antes de dizer que ele é um idiota. Seja honesto com você mesmo. Entende? Então, veja, muitas vezes eu discuto com as pessoas fazendo uma pergunta simples. Você sabe o que você está falando ou isso que você está falando é reprodução do que você ouviu? Né? Ah, porque esse filme, esse diretor é muito ruim. Eu digo, você conhece a obra dele? Você conhece a obra dele? Então vai conhecer, cara. Quer dizer, tenha a humildade de dizer o seguinte, cara, olha, a minha opinião sobre Freud é essa, mas eu queria ter um pouco mais de fundamento. E a gente vai conseguir conversar sobre isso. Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade final sobre coisa alguma. Mas eu não consigo, tá, agora, na minha vida, e isso eu tenho ensinado para os meus alunos, alguns aprendem, outros não, tenho ensinado para os meus filhos e por aí vai, dizendo o seguinte, por favor, seja um pouco mais consistente, não seja uma pessoa tão líquida assim. Eu encontro gente que diz assim, ah, professor, isso não é verdade, porque na minha casa não funciona assim. Eu digo, que coisa, hein, cara? Então a sua casa agora virou parâmetro para o universo. Quer dizer, o que acontece na sua casa é parâmetro de verdade universal. Né? Que absurdo isso. Então as pessoas precisam entender um pouco mais de humildade. Eu conversava com o meu neto a questão de 20 dias atrás, e o meu neto, ele é um leitor contumaz. Eu não sei de onde É mesmo? ele herdou isso. Ele é um leitor contumaz. Ele tem 17 anos E de ele tem idade e quantos ele anos? lê. Ele é lindo. Né? Fantástico. Ele é o filho da Alicia que está assistindo aqui a nossa live, é o Cauã. O Cauã é um leitor contumaz. E a gente estava conversando e entramos na questão filosófica, entramos nessas questões todas. Ele me fez algumas perguntas. Eu disse, meu filho, eu não sei. Ele disse, mas vô, você é professor de filosofia. Eu digo exatamente por isso que eu não sei. Porque eu poderia te dar uma resposta, porque baseado na nossa relação de autoridade e afeto, você provavelmente vai acreditar em mim. Porque você me ama, você me reconhece como autoridade, e aí o que eu disser, você vai aceitar. Mas por uma questão de honestidade, eu não posso manipular isso. Porque eu te amo e reconheço que você precisa aprender. Por isso eu vou lhe dizer, eu não sei. Agora eu tenho algumas opiniões. E a gente pode discutir essas opiniões para a gente pesquisar depois e descobrir se é verdade ou mentira. Mas as suas perguntas são excelentes. E aí vem o grande barato da filosofia. A filosofia surge não é para dar as respostas certas, mas para fazer as perguntas importantes. Então, diante da vida, eu preciso aprender a perguntar, cara. Eu preciso aprender a perguntar de onde vem isso. De onde vem essa agressividade? De onde vem essa... Porque se eu entendo essas coisas, eu entro numa outra dimensão. Eu tenho andado pela rua e vendo as pessoas cada vez mais agressivas, cada vez mal educadas, cada vez mais dispersas, cada vez mais, sabe, abdubiladas. E muitas vezes isso me choca. E aí eu paro e penso e digo, olha, isso não é comigo. Isso é com a humanidade. Quer dizer, as pessoas estão assim. E eu não me permito ser ofendido, ser atacado por ninguém, porque ninguém pode fazer isso comigo a não ser eu mesmo. Né? Então, uma vez até um sujeito me disse, seu filho da puta. Eu disse o seguinte, nossa, não sabia que você conhecia tão bem a minha mãe. Porque até onde eu conheço, mamãe era uma mulher recatada, não era muito feliz, né? Ela não tinha nenhum perfil para ser uma puta, mas eu vou considerar essa hipótese, né? O cara queria que eu brigasse com ele, né? Eu não sou filho da puta, sabe? Minha mãe nunca foi. Por isso, eu não vou dar crédito para quem me xinga de filho da puta. Ele tem outras razões. E a filosofia chegou para poder dar essa consistência para a gente. Né? E já está aí há tanto tempo, né, professor? E esse caminho, né? Eu acho tão bom quando o senhor fala sobre isso, sobre fazer as perguntas corretas. Como gostaria que as pessoas primeiro perguntassem. Eu não sei se o senhor me respondeu tanto essa a minha pergunta principal, por exemplo, por que as pessoas não discordam umas das outras e preferem aceitar, seguindo, Uhum. eu prefiro, ok, seguindo aquilo, por quê?
Por que que isso hoje as pessoas não têm, a gente não fala, cara, não, olha, eu não concordo com você. Sabe aquela história do o rei vai nu, né? Sim, Não, deixa. sim. Que É, eu acho veja, que hoje um pouco que eu a gente diria está para vivendo. você o seguinte. Poder. Hum, Eu diria para você o seguinte, a história do rei Canu é maravilhosa, né? Você sabe que uma das explicações que a gente tem hoje é de que nós vivemos uma sociedade da imagem, né? As mídias sociais estão aí, né? A gente vive uma sociedade da imagem. Então, eu tenho muita dificuldade de que as pessoas me vejam. Então, eu preciso ser muito legal com você sempre para que você me veja como um cara legal, né? E esses tempos atrás, eu estava numa consulta atendendo uma pessoa e eu pedi licença para ela. Eu falei, olha, eu estou te atendendo e você já me deu uma série de informações a seu respeito e eu construí aqui um feedback para lhe dar. Se isso lhe fizer sentido, tudo bem, mas você está me pagando para isso, então posso lhe dar os feedbacks? Né? Ela disse, pode, né? E aí eu disse para ela, olha, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo, o que eu estou pensando a seu respeito, é isso, né? A pessoa ficou brava, disse, mas eu não sou assim. Eu digo, mas então por que você está me procurando? professor, Você só está um me segundinho, deixa procurando eu só um segundo. Só um segundinho, só um segundinho. Professor, desculpa, aqui chegou aqui um Não, tudo negócio bem. aqui. Aí eu estava Aí dizendo você para a falou assim, pessoa ah, o eu estou seguinte, te você está me pagando, procurando para a pessoa quê? está me pagando para falar. Então, veja, você está me pagando para eu dizer o que eu, como profissional, enxergo. Agora, se você está me pagando para eu dizer o que você quer escutar, eu sugiro você mudar de psicanalista. Porque eu não vou dizer o que você quer escutar, eu vou dizer o que eu aprendi que precisa ser dito. Agora, concordar ou não é um problema seu. Mas eu não vou furtar-me a isso. Então, é, a gente tem construído uma sociedade muito belicosa, uma sociedade muito agressiva, porque as pessoas acham que discordar é brigar. E eu discordo, né, e você continua sendo meu amigo. E eu tenho opiniões diferentes, e você continua sendo meu amigo. E o importante não é concordar para ser amigo, mas discordar com honestidade e saber que a nossa amizade está acima de todas essas coisas. Esse é o sentido de Claro. nação. Esse é o sentido de nação. Eu não preciso concordar com o governo e nem preciso discordar do governo obrigatoriamente. Aliás, esses tempos atrás, a pessoa perguntou para mim, disse assim, você é Bolsonaro ou é Lula? Eu digo, eu preciso ser uma coisa ou outra, ou eu posso ser as duas coisas e não ser nenhum. Ele disse, não, mas Eu é já porque escutei. você precisa se posicionar. Eu digo, eu estou me posicionando. Eu estou me posicionando a partir de um outro lugar. Né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu apoio, tem coisas que eu rejeito. Mas veja, quando eu compro um carro, eu ganho um trânsito engarrafado. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o trânsito engarrafado faz parte de ter um carro. Então eu não posso ser ingênuo de achar que alguma coisa tem uma solução definitiva para tudo. E aí, para mim, tem uma frase que eu gosto de dizer: se você quer viver no paraíso, você precisa aprender a conviver com serpentes. Porque tem serpentes no paraíso. Agora, se você acha que no seu paraíso não tem serpentes, me desculpe, mas você é um ingênuo num mundo cruel. Né? E aí a gente precisa começar a compreender como é que eu vivo nesse mundo. Eu só não quero, filosoficamente, assumir a irascibilidade, assumir a beligerância, assumir a raiva como forma de me conduzir na vida. Eu quero, nos últimos anos da minha vida, me tornar cada vez mais um defensor da paz, uma pessoa que busca o silêncio nas relações como forma de viver em paz. Eu não vivo no mundo perfeito, mas eu vivo no mundo onde as relações são possíveis. Maravilhoso, professor. Professor, eu não sei se o senhor ainda tem muito tempo para nos dar, né? Eu não sei como é que está aí os seus Tem não, horários. agora,
Para ser honesto com você, eu tenho 3 minutos, porque eu estou me chamando para um jantar aqui agora às 9h15, às 8h15. Professor, então eu tenho que lhe agradecer nos nossos papos. E olha, quem estiver conosco, mande um direct para mim e mandarei para você um livro cortesia da Tagore Editora e do professor Homero, autografado pelo professor Homero. É só mandar um direct aqui para a Tagore Editora para agradecer. Agradeço a todos que estiveram conosco hoje aqui e agradeço aqueles que vão ver isso depois, né, professor? Que isso fica. E espero que a gente possa bater outros papos, porque, professor, não deixei de perguntar que livro que o senhor está lendo agora. O senhor consegue lembrar agora qual o livro que o senhor está lendo? O livro que eu estou lendo agora é este livro aqui. Olha. O povo sabe, o povo sabe o que diz. É uma coletânea de pensamentos populares feitos nada mais nada menos que esse cara aqui. Ah, mas é pelo seu parente, né, professor? Eu sei que ele é seu parente, fantástico Tiago de Mello. Ele é tio da minha esposa. Mas eu hoje, porque você me perguntou hoje, né? O que eu estou lendo? Hoje. Livro, que é um livro de... hoje eu estou lendo esse livro, O Povo Sabe o que Diz, que é do Tiago de Mello, né? Mas A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é um livro que eu estou lendo agora. Peraí, calma aí. Eu li, está aqui agora, esses dias foi dado pela minha querida amiga Rafaela, mas também eu li muitíssimo. Professor, eu estou... Dia 7 de maio, Rabindranath Tagore faz aniversário. E eu estava lendo esse aqui do Kabir, que é um dos caras um dos poetas um dos que inspirou. Agradeço muitíssimo, professor. Eu quero, depois que a gente vai falar sobre papos filosóficos, e aí eu quero te fazer perguntas sobre livros. Vamos falar sobre o que você gosta de ler, do que o senhor lhe transformou, o que lhe veio lhe trazer essa capacidade tão fantástica de unir esse conhecimento. Muitíssimo obrigado, gratidão imensa por estar conosco aqui sempre. Mande um beijo para todos aí na sua casa, para minha querida... E você não vai fugir da pedalada, daqui a 21 dias nós vamos pedalar, e provavelmente essa pedalada deve ser concluída aqui em casa com uma bela cerveja ou uma taça de vinho à moda portuguesa. Então, fique à vontade, mas você não vai fugir disso, tá bom? Muitíssimo obrigado. Vou começar a treinar amanhã, hoje não. Mas hoje amanhã eu já começo a pedalar para poder te acompanhar. Tá bom. Por favor, avisa para a tua comunidade aí que toda segunda-feira, às 20h30, eu estou ao vivo comentando normalmente um ditado popular versus a inteligência relacional. Né? Verdade, professor. E é no Instagram, né? É no Instagram. Na minha bio, no meu perfil, toda segunda-feira, às 20h30. Tá bom? 20h30, é fantástico, já adorei. O último que eu assisti, professor, que eu amei, foi Macaco Velho não enfia a mão em cumbuca. Mas eu fiz um sobre aquele ditado popular que você gosta muito também, né? Em casa que falta pão, todos ralham e ninguém tem razão. Que é um ditado português, né? É isso aí. É verdade. Meu amigo, professor, beijo para você, obrigado pelo convite. Um beijão. E sempre que precisar, eu estou aqui. Força no pedal. Valeu, gente. Não esqueça, um direct pra gente. Um abração. Obrigado, professor. Tchau. Tchau.